Boa noite a todos. Vou começar a apresentação do meu trabalho, que é um texto do Leidersdorf, que ele é o Synergy in Knowledge-Based Innovation System at National and Regional Levels, the Triple Helix Model and the Fourth Industrial Revolution. Como o professor já disse agora anteriormente, é um texto que já traz conceitos que já foram vistos em outros textos que a gente já debateu na aula. E esse texto é de 2018, ele é bem recente. E ao longo do texto ele traz algumas das reflexões que, como eu já disse, foram debatidas nas aulas anteriores, como, por exemplo, as questões das interações em rede, e ele tenta analisar isso na perspectiva da quarta revolução industrial, que em alguns momentos do texto ele até fala que isso é uma metáfora. E aí temos no começo do texto que ele fala o que é o conceito apresenta a quarta revolução industrial como um tema base do artigo, e a proposta do texto, ele fala que ele quer promover um desenvolvimento da Triple Helix em um modelo evolucionário. E aí, ao longo dessa introdução, ele apresenta alguns conceitos de vários pensadores, né? Como, por exemplo, Marx. Marx considerou a evolução tecnológica baseada na ciência poderia ser uma fonte independente de riqueza social mais no trabalho. Ele cita Noble, falando que a revolução científica deve ser entendida em uma totalidade como um modo de produção em que a ciência é integrada como parte funcional normal. Ele também traz o pensamento de Schumpeter, que fala que ele forneceu um modelo de tecnologia no qual distinguiu entre inovações como mudanças na forma da evolução, da função da produção, refletindo possibilidade de gerar mais produção a partir de menos insumos e mudanças ao longo da função de produção como substituição de fatores. Ele apresenta vários conceitos para dizer que, no final, que esses vários conceitos têm algo em comum e nas suas dinâmicas, que eles tendem a buscar um equilíbrio. Então, ele aproveita essa introdução para reforçar o pensamento dele como a Triple Helix é parte de um desenvolvimento evolucionário. E aí ele argumenta uma produção organizada de conhecimento, que ele coloca essa produção organizada de conhecimento como uma dinâmica, que até então os modelos anteriores ele tinham um movimento de ida e volta. E aí ele coloca um terceiro conceito numa dinâmica para poder justamente, entre aspas, desestabilizar e ao mesmo tempo propor que esses modelos se interajam mais, porque é nessa desestabilização que surgem novas oportunidades na forma de organizar as ideias e os dados coletados. E aí ele começa a trocar figurinhas com o Edskovitz. Ele cita no texto que ele teve um encontro com ele e nessa troca de figurinhas eles acabam achando pontos em comum. Ele até cita aí, como está no slide, que por um lado o modelo de tipo Helix estava firmemente ancorado no interesse de Edskovitz pela dinâmica institucional das relações, e por outro elaborou meu interesse na operacionalização de um modelo evolucionário na economia baseada no conhecimento. E aí ele traz como vantagem essa forma de pensamento, que é exatamente o que eu falei, no caso, na perturbação do equilíbrio. Foi essa expressão que ele usa, que a medida em tal sistema torna instável. E nessa estabilidade, ele busca essa alta correção do que está sendo proposto ali. E aí ele fala das questões da geração de redundância. No caso, esse conceito de redundância é até um pouco difícil de explicar, mas é basicamente como a informação negativa afeta todo o sistema como si. Pelo menos ele fala de entropias negativas que podem ser consideradas como redundâncias geradas no topo do fluxo de entropias. Mas basicamente nessa parte do trabalho ele reforça todo aquele pensamento que a gente tinha
que a gente viu nos trabalhos anteriores sobre a questão desses modelos interagirem e como essas relações em rede, que ele cita expressamente, torna o modelo de hélice tripla uma coisa mais adaptável e, ao mesmo tempo que você consegue gerar uma informação, o feedback dessa informação ele ajuda você a conseguir avançar em determinados procedimentos. E aí ele fala, né, do relacionamento entre as instituições, no caso aqui é o governo, a academia e as indústrias, né, que também são empresas, aquela sobreposição resultante dessas relações e comunicações. Tinha um gráfico no texto anterior, que foi até o mesmo que apresentei, que ele faz os conjuntos lá, né, entre a universidade, o governo e a indústria, e nessas interseções eles fazem essas sobreposições, né? E essas sobreposições acaba que uma indiretamente exerce papéis das outras. E aí ele fala que a sinergia entre a geração aprimorada de riqueza na indústria, a produção de novidades na academia e a regulamentação e controle por autoridade governamental podem permitir que as redes, as nações e as regiões construam vantagens competitivas ao recombinar comunicações codificadas de forma diferente. E aí ele fala que dessas realizações fornecem informação. E além dele dar dizer isso, ele fala que as informações elas não podem ser tratadas como algo isolado. Então elas têm que, além de fornecer dados, esses dados ele tem que virar em conhecimento. E ele fala que a soma da informação e da redundância, por definição, é igual a uma entropia máxima. E nessa parte, ele até cita como exemplo as patentes, que, se eu não me engano, foi acho que no segundo encontro, até o professor citou esse exemplo. Que a patente, né, ele cita aqui como exemplo, são insumos para a economia, mas patentear é um produto de uma perspectiva acadêmica. E elas também geram propriedade intelectual como litígios de tributos. A patente ela tem um significado diferente em vários contextos. Então, nesse exemplo, ele mostra o contexto de cada instituição, o que é a patente para cada uma, o que representa a patente para cada uma. E só para retomar o que ele falou de redundância, ele fala que a redundância ela forma bolsões, né, que geram uma informação como se fosse uma informação negativa, que essa informação negativa ela até atrapalha um pouco o funcionamento dessas interações, porque ela gera incertezas. E através dessas incertezas, ele até, em determinado momento do texto, ele propõe um modelo que cria-se um modelo de indicador dessas redundâncias, para poder até ver a questão do impacto. E aí ele apresenta esse gráfico de redundância e perspectivas futuras na parte do texto lá. E ele traz de um lado, né, que é o modelo básico, né, que ele cita lá, que é o indústria, governo e universidade, as formas de interação e até um movimento em sentido horário, que uma pode fornecer para outra. Eu, particularmente, até prefiro outro gráfico, que é o de interseções. Mas a gente pode ver que existe uma interação entre elas, né, que uma dá uma informação para a outra e a outra dá um feedback no sentido anti-horário, no sentido contrário, né, para a gente visualizar essas interações, e o resultado são o empreendedorismo e a agência. Então, em determinado momento, ele até fala que ele cita como exemplo a universidade, nos modelos anteriores, a gente até chegou a comentar que a universidade ela funciona como se fosse uma empresa de inovação, né? Ela, em tese, ela gera conhecimento para os outros segmentos. E aí no outro ele fala de correlações e feedback, que, se eu não me engano, nesse gráfico. Ele fala que nessa figura ele ilustra setas de feedback, no caso essas pontinhas aí, que você manda uma informação por exemplo, para a demanda, né, controle, e aí você tem uma informação que ela retorna. Mas principalmente vale destacar a parte central, que é a da inovação, que ele tem um sentido horário e anti-horário.
o que ele tenta representar nessa figura é basicamente a troca que cada um tem nessa coisa de inovação, porque a inovação não é uma, né, até nos textos anteriores, antes das apresentações de trabalho, que a gente viu que ela é um processo que não é linear, né? Ela está sempre recebendo outras informações ao longo desse processo de inovações. Então, ele, de certa forma, ele tenta mostrar isso no gráfico. Ele até fala lá que as rotações no sentido horário e anti-horário pré-condicionam uma a outra, uma vez que as redes intencionais de nível organizacional fornecem um mecanismo de retenção para a dinâmica de auto-organização dos códigos. Então, de certa forma, quando ele bate nessa tecla de instabilidade, ele, na realidade, ele quer gerar um sistema que não fique tão linearzinho, né? E que a gente tenha sempre que esse modelo, né? Ele tenha sempre mecanismos de a gente conseguir fazer inovação ao longo do processo de inovação. A gente conseguir tem sempre as respostas para determinadas situações. E, por fim, ele fala que também, nas perspectivas futuras, como ele propõe aprofundar mais a questão da quarta revolução, que ainda é um negócio, como ele diz lá, é uma metáfora, basicamente, que para alguns essa revolução só foram 3, e, ao mesmo tempo, ele diz que é importante considerar as oportunidades e aproveitar principalmente os dados gerados dessas experimentações para poder gerar conhecimento, que não é uma coisa só de você pegar dados, transformar os dados em alguma coisa. Então, basicamente, o texto é isso, ele é bem curto e ele traz muitas coisas que já foram vistas anteriormente, nas aulas anteriores, e é isso. Tá ótimo, Giovanni. Obrigado. Pô, desculpa ter a falta de concentração, porque tá um barulho infernal aqui, cara. Não, tranquilo. E vou passar para a Elaine fazer os comentários dela, depois eu faço os meus. Tá joia, boa noite. Queria agradecer ao Giovanni, a apresentação dele trouxe um apanhado geral do texto, assim, muitas coisas a gente já tinha visto, né, e ele também abordou muita coisa, até algumas frases que eu destaquei ele trouxe também. Então eu vou falar alguns pontos, assim, só para enriquecer aí o assunto, mas queria parabenizar o Giovanni. Então é isso, né, eu entendi que ele queria mensurar, né, os sistemas de inovação, e onde que eles estão ocorrendo e em que medida que a revolução estava ocorrendo. E aí ele perpassa por vários modelos, né, que são aqueles autores ali que o Giovanni fez, e ele vai falando o que o modelo traz e faz uma crítica, né, a esse modelo, assim. Aí disso que eu achei interessante, porque ele fala que a tecnologia, né, a ciência e a tecnologia, ela não era considerada um fator de produção, né, como era o capital, o trabalho, então ela era um fator externo. E aí, nessa dinâmica, foi o Schumpeter, se não me engano, que trouxe essa mudança para considerar, né, a mudança tecnológica como um fator de produção, né, interferindo ali. E aí ele vai falando, né, dos pontos em comum, Giovanni abordou isso, né, que era a referência ao equilíbrio, e no sentido que a inovação trazia perturbação desse equilíbrio. Então ele argumenta em direção ao novo modelo. E aí, assim, eu acho ele muito genial, porque eu custo entender o que ele está falando, aí eu concordo com ele, aí ele mesmo critica o que ele está falando. Nessa hora eu achei muito legal que ele fala que, além das duas dinâmicas de buscar o equilíbrio, né, e ter a inovação aí como um ponto de desequilíbrio, que ele queria colocar a produção de conhecimento como uma terceira dinâmica, né? E aí depois ele ressalva isso, porque ele vai falar, aí ele traz para a gente um outro conceito que a gente falou bastante aqui, que quando ele fala evolução, né, ele sempre compara ali com a biologia, né?
E aí ele vai falando de novo dos genótipos, que os genótipos seriam os mecanismos de seleção, e os fenótipos, que seriam os arranjos da triporrílix. E aí ele fala que os genótipos, né, não distancia lá do modelo da biologia, porque lá na biologia o DNA é estático, né? Isso eu achei bem interessante. E que aqui não. Aqui o genótipo, né, da evolução aqui, elas estão evoluindo e a partir de uma seleção gera outra seleção, então não são códigos biológicos e sim códigos de comunicação. Então ele fala que as comunicações é que vai ser um importante nisso, por isso que, igual o Giovanni trouxe, ele fala bastante desse fluxo, né, de comunicação. Aí ele traz um sistema cartesiano, né, que aí verticalmente teria as seleções que operam sobre outras seleções e horizontalmente os temas das diferentes funções da academia, da empresa e do governo. E aí ele faz a ressalva, mas tudo isso não deve ser considerado um sistema existente, né, mas um modelo também volátil. Aí eu achei bem interessante isso. De frases destacadas, o Giovanni trouxe algumas, mas eu achei interessante quando ele falou que quando a dinâmica do conhecimento está envolvida como um mecanismo de coordenação ali, tudo que é sólido derrete no ar. Eu achei bem legal, e aí ele vai explicar que esse ar quente, seriam os discursos acadêmicos, né? Então, para falar dessa volatilidade, esse aqui o Giovanni trouxe para a gente, ele fala que as comunicações, né, baseadas no conhecimento incorrem com uma possível reconstrução nos arranjos históricos, que desenvolve ao longo da flecha do tempo. Então é isso, trazendo o código de comunicação como um mecanismo de seleção, né, como o genótipo, aí, que ele diz, e aí ele vai falar da entropia negativa. Eu até parei nesse conceito aí, que fala que um sistema para sobreviver deve absorver mais energia do que liberar. Então, a entropia é característica de um sistema fechado em seu grau de ordem e desordem. Aí ele explica quando ela é positiva, que aí gera informação, né? E quando ela é negativa, gera redundância, que foi o modelo aí que o Giovanni trouxe para a gente dos efeitos da redundância, né? Então, seria isso, a mesma conclusão que o Giovanni trouxe para a gente, né? Que conhecimento não está nos dados, mas a forma de trabalhar, e trazendo a triporrílix aí como um indicador dessa inovação. Seria isso. Tá ótimo, Luana. Vocês me ouvem bem? Eu estou só com um fone, tá tranquilo, né? Vou estar carregando aqui, então daqui a pouco cai tudo. Também agradecer o Giovanni e a Elaine aí. Esse é um texto talvez menos denso, né? Na verdade, parece que ele originalmente foi uma apresentação de congresso, uma palestra, né? E aí foi transformado num texto. O que eu acho interessante, né, é que mesmo numa coisa menos, vamos dizer assim, menos elaborada, né, você ainda tem um grau de complexidade grande para lidar, né? Acho legal essa aproximação com a quarta revolução industrial, foi o que me chamou a atenção inicialmente no texto, né, de entender um pouco assim, o que essa... Né, tem gente que chama de indústria 4.0, tem gente que está chamando de quarta revolução, né? Ele não discute exatamente assim, o que é isso, né? Na verdade, ele pega o que o Klaus Schwab diz e incorpora, tá? Parte disso, ele não discute o que é, acho que também não era a proposta, mas ele tenta fazer isso dialogar com a triporrílix, né? E eu acho que o que estava por detrás disso era entender, né, se um conceito novo como esse se afeta alguma coisa da dinâmica das hélices, né, ou se aquilo tem que ser repensado ou não, etc. Me parece, a princípio, que não. Né? Eu entendo de uma forma simplista essa quarta revolução industrial como, né, a gente teve uma camada a terceira foi uma camada de introdução de tecnologia, né, de informação e comunicação no processo de produção de bens e serviços, e a quarta, né, é basicamente a introdução de uma outra camada, né, de tecnologia de informação e comunicação,
tá? Que são aí os sensores, né? A inteligência artificial, né? Os sensores que estão ligados à internet das coisas, né? E toda a discussão do volume de dados que isso gera, e aí você precisa tratar isso, aí vem o Big Data, né? E vem a própria inteligência artificial, você precisa tomar decisões em cima do volume enorme de dados ali que estão sendo gerados em tempo real. Então, são basicamente mais uma camada de automação, né, em cima dessas relações de produção, mas também em cima das relações, né, vamos assim, de consumo entre organizações, etc. Então, agora está tudo sendo monitorado, rastreado, hackeado, né, e esse volume absurdo de informações, quem consegue lidar com ele, né, consegue ter vantagens, né, consegue identificar coisas que os outros não conseguem e possivelmente obter vantagens aí em cima disso. Né? Então, esse é o contexto geral do artigo. Eu acho que ele caminha numa direção de tentar, mais uma vez, né, olha, estou olhando aqui os sistemas de inovação, estou olhando a minha discussão anterior, isso aí é mais um elemento, né? Ok, tem inovação, tem uma dinâmica de inovação relacionada a isso, mas não muda nada do ponto de vista das relações dos atores, dos sistemas locais, né? Das dinâmicas dos países, etc. Tá? E a gente consegue, né? E aí o argumento dele sempre e a gente consegue mensurar esse negócio, né? E aí aparecem 3 conceitos, eles não são triviais, que é a entropia, a sinergia e a redundância. Né? E você olha um horizonte talvez de 10 anos de artigo dele, né, que vem sempre usando esses conceitos. Né? Que a Elaine comentou, né? Também a ideia do genótipo e do fenótipo, né? Olhando ali, né, as organizações, o que está no DNA delas e o que é relacionado à convivência, né, no ambiente, à interação. Né? Acho uma analogia super interessante e eu lembro de ter lido isso lá atrás e não fez muito sentido para mim. Né? Depois, no segundo momento, aí você volta a ler, etc. Né? E aí começou a fazer sentido. Né? Obviamente, tem, né, se você olhar a cultura de uma organização, tem, né, tem coisas ali que em algum aspecto são imutáveis, né, que está no DNA, e tem outras que não, que ela consegue mudar, né, a partir dessa interação, a partir dos fatores ambientais. Então, na verdade, é uma analogia bastante inteligente. E essa questão da entropia, da sinergia, da redundância, né, que ele traz da biologia, da física, são questões também muito interessantes, né? A primeira vez que esse troço todo fez sentido foi no artigo que acho que a gente já olhou, da N-tuple helix, né? Que ele discute assim, olha, você pode ter um monte de atores fazendo interação, você pode ter um ambiente, você pode ter mais ou menos assim, existirem os atores que gera conhecimento, que usa conhecimento, que regula ali, fomenta e regula a atividade econômica, etc. Né? Mas a interação entre eles pode gerar um resultado negativo. Aquilo, no primeiro momento, soou muito estranho, e, num segundo momento, eu associei a coisas que eu já tinha vivido profissionalmente. Né? Até que eu já comentei com vocês lá, do projeto Petrópolis. E aí eu falei, tá, agora fez sentido, porque eu tenho um exemplo real para casar com essa ideia dele. Né? Então, a gente entender que, em alguns momentos, existem níveis distintos de energia dentro de um sistema, né, dentro de uma rede como essa, né, e que em alguns momentos você gera essa energia, né, então assim, um pouco, vamos dizer assim, eu estou aqui dando uma disciplina que fala sobre, vou usar aqui o nosso exemplo mesmo, sobre triple helix, e tem 4 ou 5 de vocês que estão fazendo dissertação, escrevendo coisas em cima disso. É óbvio que vai ter sinergia. É óbvio que vai ter
vai ter uma entropia alta, né? Está todo mundo interessado no assunto, né? E segundo, vai ter a sinergia, porque a gente vai começar a trocar, vai começar, né? Um leu isso, o outro leu aquilo. Um pouco, eu estava numa banca mais cedo aí da Escola Federal de Lavras, eu já tenho uma parceria, eu sou já assim, quase, eu sou membro externo, mas a gente brinca que já não é mais uma banca, é uma quadrilha, porque já se reúne sempre para bancas, e eles tem um grupo lá que trabalha também com Triple Helix, 4 Triple Helix, etc. Eu sou Dani, Flávio, eu sou Kleber, né? E hoje um técnico administrativo do NIT deles, né? Estava fazendo mestrado e foi apresentar exatamente, ele usou equações estruturais para avaliar a presença, né, e a efetividade da quádruple helix, ou seja, avaliar que as organizações da sociedade civil de fato têm impacto naquelas relações. Tá? E foi bem interessante o trabalho, um trabalho quantitativo, que é raro da gente ver. E aí, ok, ele apresentou, beleza, né? Porque já a gente vê mais estudo de caso, essas coisas. Ele saiu da sala e a gente ficou discutindo, né? E aí, obviamente, o Kleber não trabalha tão próximo desse tema, mas trabalha com inovação, com desenvolvimento, etc. O Dani dialoga muito pesadamente, assim, tem um perfil muito parecido com o meu, né? Tinha uma outra professora lá da administração que não é especialista no tema, mas que também gostou e discutiu bastante metodologicamente o trabalho, e o papo durou quase meia hora. Por quê? Porque a entropia alta, a sinergia, a troca ali foi né, violenta. A gente sente isso nas nossas relações, né, tanto profissionais quanto pessoais. Né? Assim, por causa dessas coisas que a gente vai a congresso, né, que a gente troca. Então, assim, acho muito interessante o Leidersdorf trazer esses conceitos para olhar essas relações, mas eu acho ainda que precisa de um pouco mais de exploração dessa coisa, né? De entender, por exemplo, de fato, como é que você mede essas relações, como é que você mensura essas relações. Né? Tudo bem, pode ter a fórmula matemática lá, mais complicada, né? A gente lida com isso, né? Porque você tem os chamados indicadores tradicionais de ciência e tecnologia, né, ou convencionais, que são lá as patentes, os papers, né, coisas universo que vocês já estão familiarizados, os contratos de licenciamento, os contratos de pesquisa colaborativa, etc. Mas você tem outras coisas aí, né, que que não são simples de medir, né, principalmente esse conhecimento mais tácito, né, que não está formalizado numa patente, como é que mensura isso. E aí eu acho que na cabeça do Leidersdorf, para ele, com esses conceitos aqui está resolvido, né, mas aí é a cabeça dele, né, e a gente não sabe muito bem o que vai lá dentro, né, não acompanha, né, mas para a gente, Réis Mortais precisava talvez ter uma formulinha matemática, né, pode ser uma equação diferencial, pode ser até uma série temporal, uma coisinha mais sofisticada, né, mas para a gente entender como é que mede isso. Tá? Eu acho que o grande desafio é esse, entender. Né, e a hora que se entender minimamente assim, como é que mensura esse conjunto de relações bilaterais, trilaterais, né, se gera saldo positivo ou negativo, etc. A segunda questão vai ser como é que você interfere nessas variáveis, né, para gerar um resultado melhor. Que a gente, vamos dizer assim, olhando de um ponto de vista qualitativo, né, você faz um estudo sobre ali um ambiente de inovação, uma região, né, você vê, olha, precisa de investimento, né, precisa de dinheiro, precisa de uma política pública, né, você precisa de uma certa estabilidade das instituições, né, você precisa de um processo onde você vá criando ali confiança.
você criar os espaços, né, de consenso, etc. Você vai criando confiança, né? A gente sabe um pouco que esses são assim, fatores críticos para o desenvolvimento ali da região. Mas a gente sabe, né, de regiões que se desenvolveram sem todos esses fatores e regiões que tinham todos esses fatores e não avançaram, né? E aí você não consegue olhar e dizer claramente o que foi preponderante em cada uma delas. Então, nesse aspecto, eu acho que a combinação de métodos quali e quant, né, tende a ser uma fronteira de pesquisa nova para o RELIX para entender melhor o desempenho desses ambientes ou ecossistemas de inovação. Tá?